Pois bem, meus amigos, o deputado Nicolas Ferreira fez um importante alerta e a gente precisa comentar isso no vídeo de hoje, porque vocês sabem como é esta época linda do Natal, do Ano Novo, quando as pessoas estão ali preparando as suas festas, as suas férias e os nossos maravilhosos parlamentares começam a votar coisas super importantes. Então, para ninguém perder nenhum detalhe, cá estou eu para comentar o alerta do Nicolas, que está diretamente ligado àquele hackeamento que a gente comentou bastante na semana passada, o hackeamento do perfil da Janja. Aliás, meus amigos, a Janja é assim uma séria candidata a substituir a vaga da Dilma, porque está falando cada baboseira. Mostrarei para vocês. Vamos falar também um pouquinho sobre algumas vitórias, sim, vitórias que estão acontecendo lá no Congresso. Aliás, digo para vocês, uma jogada de mestre de Eduardo Bolsonaro. Tirei meu chapéu, então tem boas notícias também. E vamos falar sobre os maravilhosos militares. Nossa, como eu apanhei no final do ano passado para tentar alertar as pessoas, né, sobre quem eram verdadeiramente as Forças Armadas. Então vou trazer notícias sobre os militares e, claro, como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre a cara de pau deslavada da esquerda. Tanto a esquerda declarada como a esquerda tímida, aquela que diz que é conservadora. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, mas vê mesmo, porque tem muita gente reclamando que foi desinscrita, ou então que não recebe mais os alertas aqui dos meus vídeos, então é muito importante que você interaja, dá o curtir que é de graça e me ajuda bastante. Pois bem, feita a introdução, vamos para as pautas de hoje. Começando aqui com os nossos maravilhosos militares. Olha que coisa mais linda essa festinha de Natal de fim de ano. Lula almoça com militares e janta com os nossos lindíssimos ministros da Suprema Corte em confraternização para marcar alianças. Tá? Alianças com os nossos supremos a gente já sabia, mas com os militares ainda tinha muita gente ali no final de ano dizendo que os militares não iam prestar continência para comunista e que eles eram patriotas e que blá 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 blá. Bom, eu sei que é chato ficar dizendo isso, mas eu avisei, né? Eu avisei. Não só eles prestam continência para comunista, como almoçam com o comunista, né? Fazem vários acordos maravilhosos. Então tá aí, né? Os encontros têm simbolismo especial após crises que começaram com a tentativa do golpe, o golpe no 8 de janeiro. E aqui eu trago um típico representante daquela esquerda envergonhada que eu falei para vocês no início do vídeo, mas olha a cara de pau, este daqui quando faz a barba de manhã enche a pia de serragem, o seu Ciro Nogueira. Olha o que ele postou, né? Postou o print daquela matéria que deu o que falar no domingo, ali no início da semana, sobre as geladeiras, que o pobre não come geladeira, não vai, mas não tem comida também, eu acho, para botar dentro, não precisa de geladeira. Então, agora tem essa nova regulamentação do setor, eles gostam de falar assim, né? Regulamentação do setor, as geladeiras mais baratas sairão do mercado, e aí o Ciro Nogueira, com toda a sua cara de pau, vem na internet, na sua rede social e posta o seguinte: outra medida prejudicial para os mais pobres, dessa vez vai tirar do mercado as geladeiras de menor custo até o final de 2024. Governo cria problema para depois vender solução. Quem sabe se não vai acabar lançando o programa Minha Geladeira, Minha Vida. É assim, é muita cara de pau, porque preciso lembrar para vocês. O Ciro Nogueira disse, né, declarou que ele votou a favor da reforma tributária por coerência. Ele deu essa entrevista à CNN. O presidente nacional do Partido Progressista, o PP, avalia que o texto aprovado pelo Senado não foi o ideal. Só que este texto tem ali, né, aqueles jabutis maravilhosos do tal do imposto do pecado. O Estado, o governo
sempre benevolente, pensando no seu bem-estar. Tem nada a ver com arrecadação, não, agenda globalista, não. Pensando no seu bem-estar, vai tributar a mais as coisas que, na opinião deles, fazem mal. Então, a cerveja vai ficar mais cara, a cachaça vai ficar mais cara, né? E as geladeiras que têm menor eficiência energética também, porque polui a natureza. O Lula nem dorme pensando na natureza, né? A loucura, a preocupação dos maravilhosos políticos. Então, o Ciro vota a favor dessa reforma, com esse imposto do pecado, e depois vai na rede social com a cara mais lavada do mundo reclamar da bosta que ele mesmo fez. Ele mesmo que tá quebrando a perna do povo para vender muleta depois, aparecer na eleição, dizer que ele é a direita moderada. A direita moderada é assim, a esquerda com vergonha de se assumir, tá? Eu já tenho essa máxima para mim, sugiro que vocês adotem aí também. Barraco, gente, este barraco aqui, o barraco de qualidade, adorei. Deputado Gilvan Federal, coraçãozinho, beijo, parabéns, você me representa, não é aqui do Rio Grande do Sul, mas me representa. O negócio é o seguinte, ele fez esse post na rede social dizendo: não aceito Judas, políticos que se elegem com voto de eleitores de Bolsonaro e depois nos traem, não merecem respeito. A direita precisa de parlamentares leais. E daí ele posta este vídeo que vocês precisam ver mais essa pérola da política tupiniquense. Você sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim, quero dar de declaração do seu voto. Porque eu falei, na data dele, ele votava não. Aí você faz um vídeo que não tem nada a ver. Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Você é assaltante de banco, é pior do que bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Ela nem vai olhar para a cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo só porque você é general? Não tem medo aqui, é braço, negão. Não tem braço. Você acha que eu tenho medo de você? Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Tinha que ter honra. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Acho que eu tenho medo de você porque você é general. Pois bem, o caso todo, eu já venho falando aqui há muito tempo, foi por causa do comportamento do Mourão. O Mourão foi à tribuna do Senado, vociferou, disse que ia votar contra a indicação do Dino, blá, 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 mas depois foi lá, né, conversou, deu abraço, falou: ó, Dino, eu não vou votar em ti, me dá um abraço, tal. Então, assim, eu falei desde o início da indicação do Dino ao STF que eu só acreditava que o parlamentar tinha votado contra a indicação caso ele publicasse o voto na rede social. Mourão não publicou o voto na rede social e eu não confio no que ele fala. Então, assim, obrigada, Gilvan Federal. Obrigada por este momento. Vocês confiam no senhor, o general democracia pujante? Vocês confiam nele? Vocês acham mesmo que ele votou contra a indicação do Dino? Já deixa para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos dar um destaque especial para o seu Lucas Pavanato. Lucas Pavanato, que é aí o pupilo do Fernando Holliday, que é antigo ex-Bumbum Livre, né? Ele saiu do Bumbum Livre, apoiou o Bolsonaro e tal, e tá ali fazendo a sua sucessão na Câmara de Vereadores, está preparando esse Lucas Pavanato para concorrer. Faz um tempo que eu tô de olho neste moço, porque me lembra muito aquele modus operandi Bumbum Livre, eu fico meio traumatizada, me lembra muito Mamãe Falei, não curto muito. E ele fez uns posts no passado, falando que esse negócio de comunismo era invenção da cabeça do Olavo de Carvalho, deu umas respostas atravessadas, então tinha meu pé atrás com ele. Mas ele ganhou muitos pontos comigo, pelo menos comigo, porque ele fez a seguinte postagem que eu considerei bem sincera. Ele disse o seguinte: o professor Olavo de Carvalho foi comunista na juventude. Eu, infelizmente, fui influenciado por isentões. Vivi um processo de amadurecimento e no segundo turno do ano passado fiz campanha para Bolsonaro. Hoje tenho uma excelente relação com ele.
peço perdão aos admiradores do Olavo de Carvalho. Tive as minhas discordâncias com ele também. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo depois de meu amadurecimento. Queria poder voltar no tempo e apagar todos os erros que cometi. Infelizmente, não dá. Meu foco é trabalhar daqui para frente, sem nunca abrir mão de meus princípios. A meta é abrir os olhos de outros jovens. As críticas, se vierem, que sejam sobre o meu passado. No presente, pretendo não errar mais tanto. Mantenho o trabalho e a confiança em Deus, que nunca me desamparou. O tempo é o senhor da razão. E é verdade, o tempo é o senhor da razão. Mas assim, ele teve a humildade de reconhecer o erro, pedir desculpas. Achei sensacional esse post aqui. E é esse tipo de atitude que eu não vejo em figuras como, por exemplo, o seu Pavinato, que agora está sendo alçado aí, né? Ai, Pavinato, maravilhoso, lutando pela liberdade de expressão. Mas ele fez live com o pessoal da CPI das fake news. Vocês já viram falando aqui, estava envolvido ali com a MBL, a IAM, o pessoal naquela época. E eu nunca vi uma retratação dele. Nunca vi uma retratação dele quanto a esse comportamento de perseguição à direita naquela época em que ele esteve tão empenhado em ferrar com a vida de qualquer pessoa que apoiasse o presidente Bolsonaro. Então, fica aqui a lição, né? Não é que as pessoas não podem mudar, então, Paula, só sabe criticar. Não, as pessoas podem mudar, mas elas têm que dizer que mudaram, porque senão eu vou ficar achando que ela tem a mesma opinião lá de trás e vou ficar assim ressabiada, porque afinal de contas, né, Joyces, Frotas, Moros, etc., me fazem ter esse pé atrás. Então, parabéns aí ao Lucas Pavanato, tomara que ele acerte, ele tenha uma boa comunicação, né? Tomara aí que seja um bom parlamentar no futuro. Agora vamos à live da Dona Canja, porque teve aquela live flopada do presidente de novo, que só assiste o jornalista para fazer os recortes e postar na internet, daí a gente fica sabendo o que aconteceu. E ela falou tanta bosta, meus amigos. Olha só, matéria da Gazeta do Povo. Lula e Janja atacam Bolsonaro e OCDE e reforçam a intenção de regular as redes sociais. Prestem atenção, assim, encarnou o espírito da Dilma e a Janja falou isso daqui. Foi tão difícil a gente que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, sim, né, com aquele ataque. Uhum. É essa que é a questão. Sim. A gente ganha dinheiro com essa agressividade, com esse ódio, né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem, né? As redes sociais hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado, então eles estão lá flanando. Sabe o que eu acho engraçado? É que quem não acompanhou os vídeos, eu expliquei tudo nos pormenores como é que foi essa invasão do perfil da Janja, mas resumindo aqui. O hacker disse que teve acesso aos dados do e-mail dela. Ele não hackeou a conta, ele conseguiu através do hackeamento do e-mail. Não sei qual e-mail que ela usa, se é Gmail, qualquer, né? Mas ele conseguiu as senhas através do e-mail. Em nenhum momento ela fala sobre responsabilizar o Google, se o e-mail dela for o Gmail, por exemplo, né? Em nenhum momento ela fala em punição. Podia já levantar, por exemplo, a pauta, porque esse hacker era menor de idade, da redução da maioridade penal. Olha só que coisa sensacional, né? Porque menores de 18 anos costumam não pagar por seus crimes. Se ele tirar a vida de uma pessoa, a gente já sabe o que acontece. Quanto mais invadir um perfil. Mas não, ela veio de novo com esse reforço da censura. Ai, porque o Twitter demorou. Cara, 1h30. Em 1h30, o Twitter já tinha providenciado ali o congelamento da rede dela para pararem de postar. Então, assim, 1h30 não é demorar tanto. O Twitter foi eficiente, o hacker invadiu o e-mail e o problema não é que falta leis, porque invadir o perfil alheio já é problemático. O problema é que no Brasil, menor de idade não paga pelo
pelos crimes que comete. Então não precisa de nenhuma lei nova. A gente já tem leis que proíbem essas coisas. E aí o Nicolas vem fazendo esse alerta importantíssimo. Avisei para vocês, no final do ano acontecem muitas votações e olha o que tá rolando nos bastidores de Brasília. Nicolas postou. Estão dizendo que querem pautar o PL 2630 da censura essa semana, mas fatiado para passar despercebido. Censurar as redes sociais é o grande objetivo de Lula e companhia. Estaremos no plenário até o último dia de atividade para impedir que isso aconteça. Assim espero. Porque na sexta-feira passada teve a votação da reforma tributária e o plenário estava vazio. Gente, assim, ó, Bia Kicis, Marcel Van Hatten, Adriana Ventura estavam lá como bravos guerreiros, eles e mais meia dúzia de gato pingado, enquanto o resto do pessoal estava passeando por aí. Então, espero sinceramente que os parlamentares estejam presentes, porque mesmo a votação sendo remota, precisa estar lá para fazer a discussão, para fazer o trancamento da pauta, né, a obstrução da pauta. Então eu espero que os parlamentares fiquem ligados, que vocês me ajudem, eu estarei ligada, se tiver novidades trarei aqui para vocês. E aí, como a Janja participou dessa live do presidente, e até a velha mídia já está questionando, né, tá, mas a Janja, ela é primeira-dama, ela não é política, né? O Lula disse o seguinte, ele disse que a Janja dá palpites e conselhos porque ela é uma agente política. Então, se ela é uma agente política gastando dinheiro público, especialmente nas viagens que a gente viu por aí, seria interessante ela começar a adotar o princípio da transparência e dizer quanto de dinheiro público Janja está gastando, né? O que vocês acham? E aqui a jogada de mestre de Eduardo Bolsonaro que eu falei pra vocês, eu nem acreditei quando eu vi um negócio desse, viu? Ó, parabéns mesmo. O Eduardo Bolsonaro postou o seguinte, aprovado na Câmara e no Senado, emenda de minha autoria que proíbe o Lula de gastar com aquele negócio de tirar o bebê da barriga da mãe, né? Aborto, agora pode falar a palavra no YouTube, eles liberaram, eu tinha me esquecido. Proíbe o Lula de gastar dinheiro com aborto, invasão de propriedade rural ou urbana, o MST não gostou nem um pouco dessa parte, mudança de sexo de criança, adolescente e ataques à família tradicional, ou seja, toda aquela agenda feminista de ideologia de gênero não vai poder botar dinheiro público. Agradeço aos meus pares o empenho de alertar parlamentar por parlamentar para votar a matéria presencial ou virtualmente. Não foi pouco trabalho, mas conseguimos. Parabéns! Parabéns, eu gostei tanto disso daqui, ó, na surdina, né, caladinho ali, Eduardo Bolsonaro conseguiu emplacar essa emenda, parabéns aí ao deputado. E outra coisa importante aqui, e vocês precisam entender que existe uma guerra de poderes. Rodrigo Pacheco não é amiguinho do Lula, quando convém ele vota com Lula, quando convém ele não vota. O Lira, a mesma coisa, cada um tem o seu interesse. Então eles estão votando a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que vai dizer como é que o governo vai gastar o dinheiro no ano que vem. E aí, olha essa matéria do Poder 360. Congresso aprova a LDO com calendário para liberação de emendas. O orçamento terá 49 bilhões para emendas. Governo retirou o destaque que excluía o prazo para liberação de recursos. Primeira observação. Provavelmente o governo retirou o destaque porque senão os parlamentares não iriam aprovar a lei de diretrizes orçamentárias e o governo ia se ferrar mais ainda. Então o que acontece? Vocês sabem que cada vez que tem uma votação importante, a gente vê aquelas notícias que o Lula liberou não sei quantos em emendas. A emenda é um dinheiro que o parlamentar manda lá para sua base eleitoral para construir escolas, hospitais, asfaltar rua, enfim, né? Gastar ali com obras públicas. E isso, claro, garante votos para os vereadores, para os prefeitos e tudo mais. Então, os parlamentares votam com o governo porque o governo promete liberar as emendas porque ele não tem a obrigação. Agora vai ter, olha só. Então, reduziu ainda mais a moeda de troca do governo Lula. Aliás, diga-se de passagem, sensacional, né? Agora é emendas, não é mais orçamento secreto, mas é a mesma coisa do que eles falavam de orçamento secreto. Tudo que falava sobre orçamento secreto são essas emendas aqui. Isso é da política, não é dinheiro roubado, né? Dinheiro desviado, não é mensalão, não tem nada a ver. Eu vejo muita gente falando, porque é o mensalão. Gente, o
mensalão era propina, era dinheiro roubado, tá? E ia para conta particular lá na Suíça, sei lá, para conta do deputado. A emenda, ela é liberada para ser gasta com obra pública. Bom, se acontece problema na licitação, essas coisas que a gente sabe que às vezes acontece, né? É outros 500. Mas isso estava sendo usado para coagir os deputados e os senadores a votarem como o governo queria, porque não tinha essa regra que agora tem. Vamos ver como o Lula irá se virar a partir do ano que vem. Se bem que a gente sabe, né, que agora tem 3 poderes, tem o Executivo, o Legislativo e o Legislativo 2, que não posso comentar muito. É complicado? É complicado, mas já falei, a gente não pode desistir da luta e entregar o negócio de bandeja para a esquerda. Outro fato interessante que aconteceu ontem é com relação ao Manoel Soares. Manoel Soares, o apresentador, lacrador, que fazia duplinha lá no programa do Encontro, que era da Fátima Bernardes, já nem sei mais quem é que tá apresentando, mas o Manoel Soares é esse que apareceu aí, a fotinho pra vocês na edição, e olha só, né, o que aconteceu. O Manoel Soares reagiu a um assalto e o bandido é internado em estado grave. O ex-apresentador da Globo teve sua casa invadida, mas ele conseguiu imobilizar o bandido e chamar a polícia. Só que acontece que esse Manoel Soares, ele é um lacrador de marca maior, ele vive fazendo discurso ideológico, tanto é que logo depois da eleição, Manoel Soares surgiu aos prantos após a vitória de Lula nas urnas. Apresentador do Encontro, Manoel Soares, apareceu bastante emocionado em vídeo e agradeceu aos eleitores que votaram pela vitória petista. Então, o que eu posso dizer pro Manoel Soares que foi assaltado? Faz o L. Foi só para tomar uma cervejinha e, na verdade, nem foi um assalto. Foi uma expropriação de uma pessoa que é vítima da sociedade tentando reduzir a desigualdade social. O senhor tinha muito, ele tinha pouco, então ele foi lá se apropriar, né, fazer essa expropriação maravilhosa, porque é isso que a esquerda defende. Eu só achei estranho ele ter chamado a polícia, devia ter chamado o Batman, porque a polícia também não gosta, a esquerda também não gosta de polícia, né? E por falar em esquerda, que não está, vocês viram que a esquerda não está mais reclamando das queimadas na Amazônia, tudo tá acontecendo, aliás, muito pior do que antes, desmatamento, tudo isso. E Marina Silva foi chamada para dar explicações e adivinha, Marina Silva falta audiência para explicar relação com ONGs da Amazônia. Pois é, meus amigos, o ministro Flávio Dino abriu o caminho, agora, né, os deputados serão feitos de idiotas. Os ministros já não se sentem mais na obrigação que, por lei, eles têm essa obrigação de prestar contas, é a função do legislativo fiscalizar o executivo, mas agora parece que a lei já não vale mais nada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Outra coisa interessante é com relação aos presentes do presidente, né? A esquerda fez um auê, oh meu Deus, os presentes do Bolsonaro, os joias do Bolsonaro. Cada vez que o governo faz uma cagada, volta para a manchete de tudo que é jornal, a história das joias do Bolsonaro. E aí, o TCU aprovou uma fiscalização nos presentes do presidente Lula deste ano de 2023. Vale lembrar aqui que lá na presidência do TCU tá o Bruno Dantas, que queria muito a vaga no STF, que ficou com o Dino. Será que ele tá magoadinho? Não sei, mas se é, eu adorei, continue magoadinho assim. Só que o governo não quer transparência. Olha só, governo vai recorrer de decisão do TCU que manda fiscalizar presentes do Lula em 2023. Detalhe, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, votou a favor dessa fiscalização dos presentes por unanimidade, gente. Unanimidade. Então, Lula também não tá. A nossa vida não tá fácil, a vida do Lula também não tá. E pra fechar aqui, olha só que cavalo de Troia. Novo aplicativo bloqueia celular após roubo. Entenda como funciona. Maior parte dos bancos fará o serviço em até 10 minutos, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Você sabe quem que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Pois é, ele inventou um aplicativo para você baixar no seu celular. Olha que maravilha, mas é só para bloquear em caso de roubo. Não vai ter mais nenhum problema. Vocês confiam nesse dispositivo aqui? Vocês vão instalar no celular de vocês? E é interessante que o Ministério da Justiça, se quer reduzir o roubo de celulares, deveria estar preocupado em prender os bandidos que roubam celulares e manter eles lá na cadeia, afastados da sociedade. É a mesma coisa que a Janja, né? Ela não fala sobre o hacker. Tem que punir o hacker, o cara que invadiu o perfil dela.
não a rede social. Aqui, o problema é roubo de celular, tem que punir o ladrão de celular. Não ficar inventando esses aplicativos, nem sei, né? Como é que foi feita a licitação, quanto dinheiro foi gasto nisso. É sempre essa palhaçada, essa maquiagem, as soluções erradas para problemas reais. Essa é a esquerda, meus amigos. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!